sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa série de gestão de projetos. Lembrando que essa série ela é semanal, toda segunda-feira às 20 horas, ok? Basta vocês ficarem de olho na tela da Digital Edu, ali sempre colocamos a programação da semana. Então, sempre no sábado a gente atualiza a semana seguinte, tá? E lembrando que o conteúdo, ele é gratuito para vocês. E segunda-feira, gestão de projetos. Na terça, carreira e empreendedorismo. Na quarta-feira, inovação e tecnologia. Na quinta, liderança. Na sexta, dados. E no sábado, fechando com agilidade. Então, a programação já está aí no site para vocês, basta vocês acompanharem e teremos muitas novidades para a próxima semana. Lembrando também o seguinte, que desde a semana passada nós estamos emitindo o certificado de participação para todas as pessoas que estiverem aqui ao vivo no final. E como que vai funcionar isso? Assim que acabar, quer dizer, no finalzinho, antes de acabar nosso bate-papo aqui, eu vou compartilhar um link no chat para vocês, e esse link, você vai fazer apenas uma coisa. Você vai clicar nesse link e vai abrir uma tela para você colocar o seu nome, como que você quer que ele saia no certificado, ok? Muito simples, só isso. O seu e-mail, ele já busca automaticamente do sistema porque você está aqui logado, tá? Então, a primeira vez que você preenche esse nome completo, ele vai ser usado para todos os certificados seguintes. O de amanhã, de quarta, da semana que vem, você não consegue alterar mais esse nome, ok? Isso aí é uma forma de proteger os, o- os certificados, ok? Para ter certeza que as pessoas estiveram aqui com a gente realmente. Então, você vai clicar, vai preencher. Se você já emitiu algum certificado semana passada, por exemplo, ele já vai aparecer com seu nome da forma que você escolheu lá atrás, ok? Basta você clicar no link e enviar, mais nada. Não tem que preencher pesquisa, é bem direto e o certificado já sai na tela para você, basta clicar para fazer o download. E ele é verificável. Então, nele vem um QR Code. Nesse QR Code, ao escanear, vai abrir a página Digital Edu. No local de verificação, você pega o código que está no certificado, coloca no validador e ele vai validar o certificado. Isso é para instituições de ensino, para empresas que às vezes querem saber se o certificado que você está apresentando é verdadeiro ou não. Então, sem delongas aqui, o nosso bate-papo hoje é sobre Value Management Office, VMO, a evolução do PMO para entregar resultados para o negócio. E temos aqui o nosso grande amigo Magno, Carlos Magno Xavier, conhecido como Magno. E ele é consultor de dezenas de empresas e professor convidado de diversas instituições de ensino. Ele é sócio da Beware, consultoria e treinamento, e foi eleito em 2010 uma das 5 personalidades brasileiras da década na área de gerenciamento de projetos. Olha que bacana. É autor e coautor de 23 livros, dentre eles o PMO, Escritório de Gerenciamento de Projetos, Programa e Portfólios. Então, para bater um papo comigo aqui agora à noite, eu quero chamar no palco o grande Magno. Boa noite, Magno. Boa noite, Wagner. Poxa, obrigado aí pelo convite, né, de participar aí dessa divulgação que vocês fazem aí da gestão de projetos nas segundas-feiras. Poxa, para mim é uma satisfação muito grande falar de um assunto que eu sou apaixonado, né? Não vou dizer nem há quantos anos aí, mas realmente é um prazer enorme estar aqui com você hoje para falar de algo que está na pauta aí no mercado, algo que vem trazendo para as organizações aí um foco melhor no negócio por parte dos projetos. Então, estou à sua disposição aí para suas perguntas aí, o que você achar que a gente deva conversar sobre o assunto, tá? Excelente, Magno. Olha, vamos lá, assim, o nosso bate-papo aqui hoje é sobre VMO, né? E é várias pessoas me perguntam muito várias coisas, eu vou trazer alguma dessas perguntas para você aqui, tá, Magno? Uma coisa que o pessoal me pergunta sempre é o seguinte: Wagner, mas o PMO, ele não tinha que trazer valor para as organizações?
e agora tem o VMO que traz valor para a organização, a gente fica um pouco perdido. Então, assim, a primeira pergunta, Magro, que eu queria fazer para você, cara, é o seguinte: qual é a principal diferença entre o PMO e o VMO em termos de geração de valor para o negócio? Ótima pergunta. Mas olha só, primeiro eu tenho que voltar um pouquinho para a gente falar das competências do gerenciamento de projetos. O que acontece? Em 2015, o PMI, o Project Management Institute, né, fez uma pesquisa a nível mundial, querendo saber se as empresas estavam satisfeitas, as organizações estavam satisfeitas com os seus gerentes de projetos. E ela foi surpreendida com uma insatisfação dessas organizações, principalmente no que tange à gestão do negócio. Porque se você parar para pensar aí, e eu faço muito isso em sala de aula, e perguntar o que é sucesso de um projeto, como é que eu posso dizer que um projeto foi um sucesso? Você vai ouvir muito, não, eu cumpri o escopo, cumpri o prazo, cumpri custo e entreguei com qualidade. Então, isso foi um sucesso. Essa é uma visão parcial do sucesso. Por quê? A gente não pode esquecer que nenhuma organização autoriza projetos porque é cumprir escopo, prazo, custo, qualidade. Né? Nós autorizamos projetos nas organizações para gerar benefício, para gerar valor para o negócio. Então, isso fez com que lá em 2015, o PMI ele fizesse um triângulo de competência para o gerente de projetos, em que ele incluiu a gestão técnica do projeto, colocou o outro vértice como sendo liderança, e o terceiro, gestão estratégica do negócio. E a partir de então, ele passou até a introduzir, tanto nos guias PMBOK, como também nos exames de certificação, das várias certificações, a gestão estratégica do negócio. E, inclusive, em 2022, ele veio atualizar esse triângulo, né, apenas porque a gestão técnica do projeto, que é um do vértice, cada vez mais a gente precisa fazer adaptação de acordo com o tipo de projeto. Ele passou a chamar Ways of Work, ou seja, na verdade é uma gestão técnica, mas adaptada de acordo com cada situação. De liderança, ele mudou para Power Skills, porque tem os soft skills e hard skills. Então, ele incentiva as duas coisas. A liderança está muito ligado só para um lado, né? E ele manteve a gestão estratégica, né, do negócio só com o nome de Business Acumen, ou seja, a sabedoria, conhecimento do negócio. Então, vamos lá. Eu estou falando que os gerentes de projetos estavam muito focados na gestão técnica do projeto. E quando a gente fala de PMO, o PMO não é nada recente, é lá da década de 1960, já começou-se a falar em PMO. Mas o que acontece é que os PMOs eram autorizados, eram implantados, muito com aquela ideia do dedo duro, né? Com aquela ideia, não, o PMO ele está vindo para reportar para os diretores, para a alta administração, como é que estão indo os projetos. E isso é algo que ele foi também muito focado justamente em fazer aquelas curvas de desempenho, fazer aqueles cockpit, dashboard, muito voltados justamente para esse acompanhamento de escopo, prazo, custo, riscos, eventualmente, qualidade. E o PMO, para você ter uma ideia, tem estatísticas daí da década de 2010, né, da década passada, final da década passada, que mostram que, infelizmente, 50% das implantações de PMOs falhavam. Que a insatisfação do gerente de projetos com PMO é elevadíssimo. Por quê? Porque o PMO estava focado em outras coisas, que não o que realmente a organização precisa. E por isso que o que na década de 2000 foi uma febre, a implantação do PMO,
na década de 2010, começou a ser relegado a segundo plano, como se fosse algo que só dava trabalho, não agregava valor. E aí, do meados da década de 2010, o pessoal começou a pensar, não, peraí, mas quem está acompanhando? Quem está acompanhando o desempenho dos projetos? Quem está verificando em relação ao negócio, né? Quem está verificando se aquele projeto que lá, quando fez a proposta de projeto e apresentou o seu business case, né? Apresentou sua viabilidade do projeto, prometeu que iria reduzir o custo, que ia aumentar as vendas. Quem que está verificando se isso realmente está acontecendo? Quem está ajudando esses projetos a alcançarem esses resultados? E aí verificou-se o seguinte, olha, precisamos dar uma nova roupagem no PMO. Ah, Mago, mas será que nenhum PMO fazia isso antes? Fazia. Claro que tinha PMOs que estavam preocupados com o negócio. Eu mesmo cheguei a implantar em alguns lugares PMOs que tinham também esse viés, né? Que começa lá na gestão de portfólio. Né? Agora, o que a gente precisa, muitas vezes, né, para poder dar realmente uma cara nova, é mudar o nome. E outra coisa que eu não gostava muito do nome PMO, porque dava ideia de escritório de gerenciamento de projetos. É como se ali que estivesse gerenciando os projetos. Muita gente tinha essa ideia. Embora esse seja um possível serviço do PMO, não é o objetivo principal. Tá? Então, o PMO, por que a gente fala que é uma evolução, VMO, evolução do PMO? Porque ele, fazendo coisas que o PMO já fazia, ele agrega serviços também em relação ao gerenciamento de valor. Então, uma dúvida, até para a gente esclarecer para o pessoal, é o seguinte: o PMO e o VMO, eles podem coexistir? Então, vamos lá. Então, primeiro, quando a gente fala em PMO, a gente tem vários níveis de PMO. Tem o PMO estratégico, tem o PMO setorial, né? Eu até certa vez, em uma organização que a gente foi implantar uma sistemática de gestão de projetos, vamos lembrar que o PMO, o VMO, faz parte de uma sistemática. Uma sistemática de gestão de projeto é formada por processos, pessoas, tecnologia e governança. São 4 pilares. E dentro da governança, né, lembrar que governança é o estabelecimento de papéis e responsabilidades, né? Como é que esse processo vai funcionar com essas pessoas, com essa tecnologia, né? Então, o PMO, ele é um suporte à governança. Então, o que acontece é que muitas das empresas, né, elas precisam olhar para o PMO como sendo algo que vai ajudar a forma como aquilo vai ser executado. Então, o PMO ele faz parte dessa engrenagem maior, que é a sistemática de gestão de projetos. Ótimo, isso são dúvidas que o pessoal me procura demais. Wagner, né? Nós temos um evento que acontece em maio, que é o VMO Experience. Então o pessoal fica perguntando sobre o tema, fica perguntando sobre essas dúvidas, né? Se o PMO ele pode coexistir com o VMO, se o VMO... Sim, mas eu não, ele... na realidade, deixa eu falar mais um pouquinho, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Porque o PMO, como já existia, né, ele tinha a possibilidade de ter o PMO setorial. E, em alguns lugares, ter um PMO, um ponto focal. Não precisa ter um PMO, pode ter um ponto focal dentro de um setor que não demanda ter uma estrutura organizacional, aquele cara que vai dar o suporte, vai fazer serviços de PMO naquela área. Então, o que acontece? Quando a gente entende de VMO, o VMO, para mim, está no nível estratégico. Mas eu posso ter PMOs separados em outros setores, tá? Então, se você pensar um VMO separado do PMO, eu só imagino desta maneira. Porque eu não posso imaginar, e às vezes acontece nas organizações, ter 2 setores diferentes cuidando da área de processo, e aí vai se preocupar com eficiência, eficácia dos processos, e aí pode ir para esse ramo de desempenho do negócio,
e uma área de projetos. Eu até escrevi certa vez um artigo, né, propondo que fosse, está no LinkedIn, né, para quem tiver curiosidade, né, está lá no meu LinkedIn, propondo o escritório de processos e projetos. E não só um escritório de projetos, porque, na realidade, para gerenciar projetos, eu uso processos. Para implantar processos, eu uso projetos. Então, essas coisas estão muito ligadas entre si. E a gente vê nas organizações, muitas vezes, setores diferentes cuidando disso, longe, sem conversar, inclusive. Então, posso ter VMO e PMO só se eu pensar o VMO em cima com PMOs embaixo. Mas já que a gente está querendo dar um foco para todos os projetos como geração de valor para o negócio, a minha sugestão é chamar tudo com VMO. VMO estratégico, VMO setorial. Tá? Bacana. Já cria uma coisa já direcionada, né, Magno? Isso. E assim, só para quebrar o protocolo aqui, tem uma pergunta deixa eu ver aqui, porque tô ficando, vai passando a idade. Isso. Eu não quero ficar velho que nem você, não. Vai passando a idade, tem um nome aqui, Atuaipe. Se eu falei errado, me desculpa. Otualpe. Ele perguntou o seguinte, não falta nas empresas um PMO estratégico voltado para a escolha, né, dos projetos aos objetivos do negócio? Pois é. O PMO, como eu disse, pode ter vários níveis. E a partir do momento que o PMO, como era antes a roupagem dele, era só para reportar desempenho de projetos, o que acontecia é que o PMO era colocado naquele setor que tivesse muitos projetos, com foco de acompanhar os projetos. Então, faltava, né, em muitas organizações, essa visão do negócio, do PMO para o negócio e o PMO estratégico. Então, por isso que seria interessante se tivesse o PMO estratégico cuidando dessa parte de geração de valor, que aí pega e dá suporte para a organização desde a gestão de portfólio. O Paul Dismo, né, falecido Paul Dismo, um americano, né, o Wagner deve se lembrar dele, infelizmente já não está mais conosco. Né? Na pandemia, né? Foi. Na época da pandemia. Pois é. O Paul Dismo era o americano mais brasileiro, né? Dizer que era o mais baiano, porque ele nasceu lá na Bahia de São Francisco, né? Na Califórnia. Então, ele tem uma frase, né? E até é de um dos livros dele, que diz o seguinte: precisamos fazer certo a combinação certa dos projetos certos. Não adianta eu fazer certo o projeto errado. É aquele que não vai gerar valor para o negócio. Então, por isso que o PMO ele tem que ajudar desde lá, na gestão do portfólio, como é que se formata uma proposta, como é que se faz uma análise de viabilidade do projeto, como é que a gente seleciona os melhores projetos. Né? A gente fez um trabalho junto para fazer uma nova roupagem no PMO de uma organização, e uma das coisas que a gente viu na seleção do portfólio é que os projetos todos eram baseados em reduzir custo. Não tinha inovação, não tinha nada além de projetos para reduzir custo. Aí você chegava lá, via o projeto e o cara fazia uma viabilidade linda. Não, isso aqui eu vou... ao automatizar esse processo, eu vou precisar de menos pessoas, essas pessoas ao longo do tempo, então se pagou, tá bom. Aí você chegava lá, naquela área, e dizia, vem cá, esse projeto seu que acabou, você disse que ia precisar de menos 2 pessoas. E aí, você reduziu o número de recursos aí no seu setor? Ah, não, essas pessoas foram alocadas para outro trabalho. Quer dizer, aí você via que não tinha esse acompanhamento depois. Então, aí a gente passa com o PMO estratégico, o VMO estratégico, a acompanhar desde lá a proposta, a seleção das melhores propostas para colocar num backlog de projetos, e aí a gente entra
um pouco o conceito de agilidade, né? O jeito de Kanban, como é que a gente utiliza a priorização de projetos, como é que a gente autoriza, usa aquele conceito lá na gestão ágil, né, do Kanban. Vamos lembrar que, para quem não é do estudo do ágil, né, existe o Kanban ferramenta, né, que é o Kanban que foi, na verdade, começou no Just in Time nos Estados Unidos, mas ele foi Processo de levado para o produção, Japão. né? Para acompanhar o processo de fabricação na Toyota, né? A tradução do japonês é placa visível, né? Ou sinalizador. Então, a gente usa esse conceito do Kanban, que é a ferramenta, associado com o Kanban Framework, que em 2010 um americano fez um framework ágil de nome Kanban, que usa o Kanban, mas usa um conceito muito importante, que é o Work in Progress. Então, essa é uma coisa, é um serviço muito importante do PMO/VMO. Quantos projetos eu posso ter em execução? Quantos projetos aquele setor pode estar tocando ao mesmo tempo? Por quê? Porque existem estudos que mostram, se você tem, vamos falar para uma pessoa só, atuando em vários projetos, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, ela perde muito produtividade. Então, você começar a encher de trabalho, de projetos no setor, sem saber se ele tem capacidade, você está atrasando os projetos. E por isso que a gente precisa trabalhar em gestão de projetos com o conceito de produção puxada e não produção empurrada, de estar jogando o projeto. E sim produção puxada, ou seja, eu só posso colocar um projeto em execução se aquele setor ou as pessoas que vão trabalhar ali têm condições de pegar mais esse projeto. E aí que vem o conceito do Work in Progress, que a gente levou para a gestão de portfólio, e que é trabalho do VMO verificar o seguinte: vem cá, para colocar esse projeto em execução, a gente tem que tirar algum. E aí ter um backlog priorizado dos projetos é fundamental para que a gente saiba, na hora de parar um projeto para que o outro mais prioritário entre em execução, a gente saiba qual que a gente vai tirar de execução. Tá? Maravilha, excelente. Aí a gente entra numa outra dúvida que o pessoal tem, né, mais a fundo, Magno, que é como que se mede, né, realmente o valor. Porque o VMO, ele vai fazer a gestão disso tudo, né? Vamos verificar se o que realmente foi definido como valor ali está sendo alcançado, se não está, como ter feito, né? Tem algum controle periódico e tudo mais. Mas como que é definido, né? Como o conceito de valor ele é definido e medido no VMO? Tá. Indo mais a fundo um pouco. Beleza. Então, primeiro entender que valor, tá, tem a ver com geração de resultado para o negócio. Só que o cálculo não é só o resultado, mas tem a ver com o custo que aquilo gerou. Ou seja, é uma relação de benefício menos o custo daquilo dali. Se não adianta eu chegar e ter um resultado menor do que o custo para ter aquele resultado. Então, não adianta. Então, tudo começa lá na proposta de projeto, com a definição dos objetivos para o negócio. E a gente fala que o objetivo de um projeto, ele tem até um acrônimo em inglês, né? SMART, né? Inteligente, né? Que em inglês, traduzido para português, ficaria que os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e delimitados no tempo. Então, primeiro, eu tenho que ir lá, quando tiver uma proposta de projeto, tem que saber o seguinte: qual é o resultado que se espera daquele projeto e qual é o custo estimado para aquele projeto. Então, a gente precisa ter o que eu chamo de sistemática de gestão de benefício. O que é isso? Qual o benefício que eu vou ter com esse projeto, definido lá no início, na proposta. Depois, ao longo de todo o projeto,
o gestor do projeto, sua equipe, tem que estar focado na geração desse benefício, esse é o mais importante, né? E depois, ao final, eu tenho que saber se o benefício foi alcançado e fazer essa mensuração em relação ao custo. O que acontece? A maioria dos projetos não entrega resultado durante o tempo de execução do projeto. Não, eu vou chegar, vou implantar uma fábrica, seja uma fábrica de uma nova fábrica. Ela não vai dar o retorno do investimento durante a construção da fábrica. Vai dar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Então, quando esse projeto ele for proposto da construção da nova fábrica, ele vai dizer qual a expectativa lá no business plan, né? Qual a expectativa de retorno daquilo ali. Então, o VMO, né? O Escritório de Gerenciamento de Valor, ele tem que estar atento para acompanhar num dashboard, né, em algum tipo de algum acompanhamento que ele faça, né, nem que seja no velho Excel, né, qual foi a proposta inicial de benefício versus custo, como é que isso foi. Isso pode mudar ao longo. Vamos lembrar que hoje o mercado é muito ágil, né? As coisas mudam muito rápido. Pode ser que esse resultado, ao longo do tempo, os benefícios esperados, por um acaso, o patrocinador mude, né? Por alguma razão. Então, ele vai acompanhando o que está acontecendo e lá, depois que o projeto acaba, de acordo com o time que teria aquele benefício, aquele resultado para o negócio, ele tem que obter aquela medição. Agora, não é o PMO que vai medir, vamos lá, o PMO ele não é o cara que vai ficar medindo se aumentou venda, vai ficar medindo se o market share aumentou, ele não vai ver isso. A área de negócio, que é quem fez a proposta, é que vai depois dizer, ou alguma área que a organização tenha que faça essas medições, que vai dizer qual foi o resultado daquele projeto. Mas o PMO é responsável para que não se deixe para lá, né? Ou seja, que não deixe de ser acompanhado se esse benefício foi ou não alcançado. E essa sistemática de gestão de benefícios que vai determinar a governança, digamos assim, desse processo. Maravilha! Vamos lá, então, aqui dar mais andamento no nosso bate-papo aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? As empresas hoje, para muitas empresas hoje, isso é um tema novo, né? Até pouco tempo atrás, muitas empresas só falava-se de PMO. Então, assim, na sua visão, quais são as suas dicas, né, a respeito de resistências, né? Que tipo de resistência as organizações costumam enfrentar ao tentar ou implementar um VMO nas suas organizações? Bem, vamos lembrar que, primeiro, toda mudança tem resistência. Qualquer mudança que seja, para melhor, gera para pior, desconforto, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Toda mudança, ela é aquela que ninguém quer sair da sua zona de conforto, né? E o PMO já é algo que vem desgastado ao longo do tempo. Já contei aqui, né, que como é que a imagem do PMO, eu diria que tem 3 áreas na empresa que eu costumo mais ouvir reclamação. É a área de suprimentos, a área de TI e PMO, as áreas que o pessoal mais reclama, né? E planejamento, né? Aí depende da empresa, né? Tem empresas que têm mais foco em planejamento, a área de pessoal de área de engenharia tem muito foco em planejamento. Sim. Mas o PMO, primeiro, já existe uma certa resistência ao nome PMO, VMO, o que seja. Eu certa vez eu fui fazer implantação em uma empresa de shopping center e a gente sempre faz um alinhamento de expectativa, né? Porque eu acho que o sucesso de qualquer coisa está muito alinhado a atendimento de expectativa.
Para mim, sucesso é atendimento de expectativa. Então, você tem que entender a expectativa. E a gente costuma perguntar para os diretores, né, das organizações o que eles esperam, né, quando você vai implantar uma sistemática, implantar um PMO. E teve uma vez que um diretor de uma empresa chegou para mim e falou: Magno, depois que eu perguntei, né, ele respondeu: Magno, eu queria que você não me atrapalhasse. Aí eu falei: peraí, deixa eu entender melhor. E aí, conversando com ele, né, ele falou: não, é porque teve aqui uma outra consultoria, né, no ano passado para implantar uma sistemática, e nós participamos, fizemos piloto, meu pessoal foi lá, mas a sistemática ficou horrível, a gente não conseguiu usar, e agora vem você de novo, outro consultor aqui. Então, é mais ou menos como aquele história, não, aquele PMO não deu certo, agora vem agora um VMO de novo, esses caras, e o VMO, ele também tem esse lado do dedo duro. Ele tem que ter, porque as organizações precisam saber como que estão indo os projetos. Os projetos têm que ser acompanhados também, quer dizer, então, essa resistência é muito grande. Então, o que eu sugiro? Primeira coisa, tratar como projeto. Casa de ferreiro, espeto de aço. Então, trata como projeto, muita comunicação, conseguir um bom patrocinador. Tem que ter um patrocinador ali, aquele cara que é o presidente da empresa, patrocinador da empresa, aquele cara que vai... Mas um patrocinador, né, que realmente possa participar. Um patrocinador no nome, né, Rainha da Inglaterra, não adianta, né? Tem que ser que realmente vá participar, né? Aí, quando você precisar, ele vai numa reunião de abertura do projeto, ele vai lá... Eu gosto muito de associar o patrocinador de um projeto, né, ao conceito de padrinho, e não de patrocínio, porque patrocínio dá a ideia de dinheiro, né? E o padrinho nos remete, né, lá para o Poderoso Chefão, né, do Godfather, né? O padrinho, né? E é mais ou menos isso. O padrinho é aquele cara que a gente, quando tem alguém que está te atrapalhando, você vai lá, fala com o padrinho some com aquele cara, né? O padrinho, o Poderoso Chefão, ia lá e sumia com o cara. Então, a gente quer isso. Então, patrocínio, comunicação. Aliás, tem pesquisa mostrando que o principal problema em projetos é comunicação, né? O principal problema em projeto. Então, principalmente num projeto em que você precisa mudar a cultura, você precisa de muita comunicação, gerenciamento de stakeholders, né? Gerenciamento de desenvolvidos. Isso é fundamental, né? Tratar isso como sendo o foco principal, de mudar a cabeça das pessoas. E, principalmente, mostrando para essas pessoas que a ideia é melhorar os resultados. E se as organizações, na maioria delas, têm os seus colaboradores ganhando dinheiro em função de resultados, com participação nos lucros, então, essa é a forma de vender. Né? Mas muita comunicação, Wagner. Comunicação é tudo, né, Magno? Acho que qualquer área, qualquer líder, né, a comunicação ela tem que ser bem E a eficiente, gente está né? perdendo muito isso, Wagner. Você vê Sim, a própria WhatsApp, redes sociais, isso. as pessoas hoje, se puder botar só um emoji lá, só uma figurinha, pronto, as pessoas não estão mais escrevendo, as Isso. pessoas não estão mais lendo, nós estamos cheios de analfabetos funcionais, sabem escrever, mas não sabem interpretar. E aí você começa a querer combinar escopo com pessoas que não sabem escrever, É complicado. mandando o escopo, por exemplo, né, para pessoas que não sabem interpretar texto. E aí a comunicação é um problema. É algo que a gente tem que investir muito nas organizações, em como comunicar, inclusive para gerações mais novas, que estão muito acostumadas com essa forma de comunicação mais direta, mais curta, né? E a gente, às vezes, é mais prolixo, né, para explicar alguma coisa. Então, como é que a gente chega nesse pessoal mais novo? Como é que a gente engaja eles em projetos? Como é que a gente mostra a importância do VMO, principalmente para pessoas que, às vezes, são muito técnicas, né?
Elas são as pessoas muito técnicas, cada vez mais as pessoas são tecnológicas. E aí a gente quer um convencimento de uma área de gestão, às vezes é complicado. Eu acho que, eu não sei se a sua percepção é essa, mas assim, as pessoas que são mais da área técnica, elas são mais resistentes a essas mudanças. Por exemplo, um VMO, né, até o próprio PMO, na época. Não sei assim, você vê essa ligação, Magno? Não. Deixa aproveitar e falar uma questão da agilidade versus gestão de projetos. Por várias razões, né, ao longo do tempo, a tecnologia precisou que os projetos entregassem mais rápido. E os modelos tradicionais, ditos preditivos, né, de desenvolvimento do escopo em projetos, passaram a não ser suficientes. E aí, por isso que, muito necessário, surgiram os frameworks ágeis. Mas a gente tem que entender que um framework ágil, o Scrum, Safe, Kanban, Scrumban, seja qual for, são frameworks muito voltados, né? O Scrum é para desenvolvimento de produtos, não é uma metodologia de gestão de projetos. Então, ficou muito claro isso para mim em sala de aula, nos clientes, começou a haver uma separação muito grande dos agilistas dos PMBOKs, ou seja, do pessoal do PMI e dos agilistas, como se fossem duas tribos. Nós até lançamos lá em 2019, né, 12 profissionais da área de gestão de projetos no Brasil. Nós, em contraponto ao manifesto ágil, nós geramos o manifesto da gestão híbrida. Por quê? Porque nenhum projeto de negócio, ele é só desenvolvimento de produto usando ágil. Ninguém vai desenvolver um aplicativo por desenvolver. Ele vai ter que fazer o marketing, ele vai ter que fazer treinamento de pessoas, ele vai ter que fazer o planejamento daquele projeto. São coisas preditivas. Então, o mundo ele é mais híbrido do que as pessoas imaginam. Então, o que acontece? O que a gente precisa, e eu tenho notado isso, que o pessoal muito técnico, principalmente da área de desenvolvimento, eles começaram a dizer o seguinte: olha, a gente não pode dar estimativa, porque o escopo não está fixo. E realmente, a gente não pode fixar o escopo. A ideia do desenvolvimento adaptativo, dito ágil do escopo, é permitir agilidade na mudança. E hoje, as organizações ágeis, a gente precisa disso. Uma das características é ter rapidez de mudar, né? Perceber a mudança e mudar, e, se for possível, ser o instrumento da mudança no mercado. Ser adaptativo, então, né? Pois é. Então, o que a gente começou a perceber, que o cara, não, mas eu não quero o escopo fechado, quero que o escopo seja adaptado. E se o escopo é adaptado, ele é variável, não posso dar estimativa. Aí eu costumava brincar com o pessoal, né, quando eu ouvia isso, né, dizer, olha, uma coisa é usar o Scrum, o outro é ser escrulambado, né? Por quê? A gente tem que ter estimativa. E eu explicava como é que a gente estima, mesmo usando um framework ágil, com escopo variável, quantas sprints nós vamos precisar, quantos recursos nós vamos precisar, qual o custo, qual o prazo. Professor, mas a gente pode errar. Claro, o projeto comum a gente erra também, e a gente vai melhorando as estimativas. Então, o pessoal mais técnico, ele é menos, digamos, ele não é tanto para o planejamento, né? Então, só para finalizar essa pergunta, um framework de desenvolvimento ágil, ele é para desenvolver produto. E eu tenho que ter uma camada em cima que é a gestão do projeto. Então, a gestão do projeto com desenvolvimento ágil é ótimo, tem que ser feito, só que não são coisas excludentes. Tá? Sim, excelente, viu, Magno? Boas colocações. Aí tem uma pergunta agora aqui do Sérgio Zacarias. Ele coloca o seguinte: seria uma boa estratégia para os VMOs definir a sistemática de monitoramento de benefícios conectando
uma lista de OKRs derivados de um mapa de objetivo estratégico, né? BSC, alguma coisa desse tipo. Isso. Então, vamos lá. Projeto não cria planejamento estratégico. O projeto não é o projeto que é a estratégia. Na realidade, a organização tem uma estratégia que projetos vão implementar. Tem a frase do Peter Drucker que eu acho fabulosa, né? Peter Drucker, né, é o grande pai da administração do final do século passado, né? Morreu no início desse século. Mas o Peter Drucker, ele tinha uma frase que era o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Daí a importância do planejamento estratégico. É claro que, ao longo do tempo, o planejamento estratégico que antes, o horizonte de planejamento a gente fazia de 10 anos, depois ficou para 5 anos, tem organização que o horizonte de planejamento é de 6 meses. Tá? Mas o que acontece é que a organização tem que ter uma estratégia. E sabendo a estratégia, quando eu for fazer o meu portfólio de projetos, aí vai depender como é que a estratégia está sendo montada, se são os OKRs que estão sendo estabelecidos, né? Ou seja, os projetos vão ser propostos para o atingimento dos objetivos estabelecidos lá no planejamento estratégico. Então, é fundamental, para que a gente tenha essa geração de valor, que existe planejamento estratégico da organização. Senão, cada um vai estar batendo cabeça, né? Não sabe para onde. Tá bom, vou gerar um resultado. Tá, mas é isso que a organização quer? É essa a prioridade do resultado? Por isso que o planejamento estratégico é fundamental e, conforme foi falado aí na pergunta, sim, é importante que o VMO ele parta disso daí para que os projetos apresentem as suas propostas para atender esse planejamento estratégico. Essa é a ideia. Que ótimo. Tem até vários comentários aqui. Vou ler dois que eu achei interessante. Luiz, ele colocou aqui para você, ó, muita satisfação em participar como ouvinte dessa apresentação de um mestre no assunto, ao qual eu admiro muito como profissional. Foi o Luiz Furtado, viu, Magno? Obrigado aí, Luiz. Obrigado. E a Débora fez um comentário em cima das suas palavras, né? É importante analisar o ambiente e atividades que serão realizadas, pois não adianta ter uma teoria e não conseguir adaptar, né? Basicamente isso. Deixa eu fazer um comentário aí. Pode. Existem vários sabores que a gente fala de VMO, né? Tem vários sabores. Não existe um único VMO possível. Cada organização precisa ter o seu VMO, o seu tipo de VMO. Foi feita uma pesquisa com 500 PMOs, não VMOs, e foram elencados 27 possíveis serviços. Né? E eu vou pedir ao Wagner, eu estou publicando um artigo, eu publiquei hoje, né, um artigo sobre o tema que a gente está conversando aqui, né? E nesse artigo, eu falo muito dessa importância de você definir, para implantar um história de projetos, quais são os serviços que a organização precisa. E não é quem tem que saber, não é o cara do VMO, quem tem que saber é o cliente. Nós temos que entender que o VMO ele é um prestador de serviço. Que serviços eu preciso fazer? Ah, mas eu não consigo, vou botar os 27? Não. Gente, vou fazer o quê? Vou fazer um backlog de serviços e vou implantando aos poucos. Os clientes nossos, que são os gerentes de projetos, a alta direção da organização, os gerentes funcionais, eles são clientes do VMO. Então, o que esse pessoal precisa? Então, eu faço uma pesquisa junto a isso, vejo quais são os serviços necessários, em que prioridade, e vou implantando esses serviços aos poucos, tratando isso como projeto, como eu já comentei mais cedo. Então, sim, não adianta eu pegar um by the book, né, o história de projetos é dessa maneira, não.
E se você já tem um histórico de projeto, um PMO implantado, a primeira coisa que eu sugiro é listar os serviços que já são feitos, fazer uma pesquisa, qual é o índice de satisfação dos clientes em relação a esses serviços. E aí, quando você for moldar o VMO, pode ser que alguns serviços desses não sejam mais necessários. E você vai agregar serviços que realmente gerem valor para a organização, e aí você prioriza naquilo que os clientes mais precisam, né? Os serviços mais necessários. Bacana. Aí tem até o Luiz também colocou uma pergunta aqui, olha. Essa técnica se aplica a um projeto design? Qual técnica? Então, como que você falou e agora? Luiz, pode completar para a gente a pergunta aqui? Enquanto isso, eu vou fazendo uma nova pergunta aqui para o professor, porque, assim, não sei se você já viu, o nosso tempo está voando, né? O bate-papo aqui tem tanta coisa na cabeça aqui para perguntar, mas não vou conseguir fazer tudo. Aí eu quero entrar um pouquinho dentro da tecnologia, o Magno. Hoje se fala no mundo inteiro sobre inteligência artificial, né? E, assim, que medida que a inteligência artificial pode otimizar as operações e a geração de valor de um VMO? Bem, com certeza, nós profissionais de projetos, como de todas as áreas, né, nós temos que cada vez mais usar os recursos do machine learning, inteligência artificial, porque nós fazemos atividades muito repetitivas. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a IA desde a concepção do projeto até lá o acompanhamento no final, tudo isso usando inteligência artificial. Então, na hora que eu for fazer uma proposta de projeto, ele pode ser útil para fazer projeções de mercado, a IA pode ser útil para estimar custos, estimar prazo, para até formatar riscos, uma proposta de projeto. Riscos também, para te orientar. Aí é o cuidado, né? Te orientar aí com relação aos riscos. Então, toda a parte de gestão de projetos, ela está hoje num movimento muito forte para poder angariar informações para conseguir usar a IA, porque a IA ela se baseia em conhecimento armazenado. E a gente vê que muita informação hoje não está num formato acessível, está no Excel de alguém. Tá? Então, é necessário, para as organizações melhorarem a utilização da inteligência artificial, que elas tenham as suas informações disponíveis, usando o conceito de gestão do conhecimento, para que a IA possa ser melhor utilizada. Mas, com certeza, geração de relatório, ata de reunião, fazer business case, identificar riscos e resposta a riscos, fazer cronograma, fazer orçamento. Então, tem muita coisa que a IA pode utilizar. E lembrando que o VMO, um dos serviços dele é apoiar os gerentes de projetos na gestão do projeto, então ele tem que ter a capacidade de dar essas ferramentas. Quais são as ferramentas que eles podem ensinar para o gerente de projeto para que eles consigam utilizar melhor a inteligência artificial? Então, sim, tem muita coisa na inteligência artificial que pode ser útil aí para o VMO, mas principalmente o VMO dando suporte para que os projetos utilizem a inteligência artificial. Isso é o que vai ser mais útil, porque o VMO mesmo, o trabalho do VMO, é um trabalho muito burocrático. Não é o trabalho mais importante, gente. Atenção, o VMO não é o trabalho mais importante. O trabalho mais importante é o dos projetos. O projeto é que gera o valor, principalmente. Eu até gostava antes de falar, né? Ao invés de PMO, né? PSO, Project Support Office, ou seja, é uma história de suporte a projetos. Então, o VMO ele tem que estar preocupado muito em dar suporte para que
os projetos gerem valor. Maravilha. Mas quem executa mesmo, né, o projeto que é o responsável, né, o gestor de projetos, que ele é basicamente isso. A Débora colocou aqui, sobre LGPD, essa parte de análise da IA referente aos projetos pode ser prejudicial? Olha só, nós estamos começando muito em inteligência artificial, né? É claro que as regras, né, têm que ser muito bem utilizadas, né? Justamente porque a LGPD, ela, na verdade, ela tenta dar uma governança em função de cada vez mais as informações de pessoas, de empresas estarem sendo tratadas de muitas maneiras aí. Então, por isso que a LGPD veio para tentar fazer isso. Mas a gente sabe que uma das preocupações, quando a gente está cada vez mais usando tecnologia, é o hackeamento de informações. A gente sofre isso aí o dia todo. Se o Departamento de Defesa dos Estados Unidos eles conseguem hackear, imagina a minha máquina aqui, né? Como é que não é? Então, ou a minha empresa. Totalmente vulnerável, né, Magno? Então, é uma preocupação, sim, não só em relação a dados pessoais, como o LGPD trata, mas com dados da empresa, segredos industriais. Então, em projetos, a gente lida com várias informações, segredos industriais. Eu já perdi a conta do número de vezes que eu, para dar consultoria, eu tive que assinar algum termo de confidencialidade, com cláusulas de multa, né? Teve um caso até que a cláusula de multa era de 1 milhão, para entender, 1 milhão, nós negociamos. O projeto era de implantação sistemática, era um projeto de 200 mil reais e a multa era de 1 milhão. Não, peraí. Aí é claro que a gente não pretende fazer divulgação nenhuma de informações do cliente, mas o que acontece é que a inteligência artificial, a partir do momento que é algo muito novo, né, se não for bem implementado, e aí tem, mais uma vez, ser tratado como projeto, né, tratar como projeto, se ela não for bem implementada, pode dar margem ao uso equivocado de informações, pode dar margem que pessoas sem autorização tenham acesso a informações, não só de pessoas, volto a dizer, a organização tem várias informações que tramitam em projetos que devem ser tratadas de maneira sigilosa, né? Sim, excelente. Ó, nosso tempo está esgotando aqui, mas vamos lá. Vou fazer aqui algumas perguntas. Eu vou passar para a nossa parte final aqui, né? Eu gosto de deixar algumas perguntinhas para a gente poder fazer um encerramento mais rápido, que é o seguinte, ó. Primeira coisa, Magno, como você vê o futuro dos VMOs? Há alguma tendência emergente que você acredita que será decisiva nos próximos anos? Olha, o que a gente tem visto aí no mercado é o ressurgimento da gestão de projetos, né? A gestão de projetos ficou meio desacreditada na década passada, as pessoas começavam até por causa da questão do ágil, tá? Aí o pessoal começou a ver, né, que o ágil não resolvia a questão, não é? Usar o framework ágil não resolve a questão da gestão dos projetos. Então, e muitas vezes até piorava a questão. Então, a gente começou a ver em várias organizações uma valorização da gestão de projetos. Então, a partir do momento que você quer valorizar a gestão de projetos, nada mais importante do que você ter um organismo dentro da organização que fomente a gestão de projetos. Esse é o papel do VMO também, né? Um dos serviços, é fomentar a cultura de gestão de projetos, é formar pessoas, selecionar pessoas adequadas para trabalhar com gestão de projetos. Então, o que eu vejo aí no curto, médio prazo, essa valorização da gestão de projetos e trazendo junto, né, como forma de realmente dar eu como militar, né, ex-militar, né, dar cobrir e alinhar, né, dar um alinhamento, uma disciplina na gestão de projetos, como parte da governança, como eu já falei,
a utilização do escritório de projetos, do escritório de gerenciamento de valor, para que ele, a partir do momento que ele conhece o assunto e vai divulgar para a organização, essa gestão de projeto possa alcançar a maior maturidade, porque nós perdemos muita maturidade de gestão de projetos aí na última década. Bacana. Vamos lá, e aqui para a gente fechar, Magno, vem a minha pergunta final, assim, qual o conselho que você dá para os profissionais que desejam implementar nas suas empresas um VMO? Quais os pontos de atenção? Qual aquilo que você acha que não pode passar despercebido, né? Qual o seu conselho para essas pessoas? Bem, vamos lá. Primeira coisa, a organização tem que querer. Tá? Uma pessoa, um andorinha não faz verão. Então, se você que está me ouvindo aí, está me vendo, se você, poxa, seria interessante ter na minha organização, busca um patrocinador ou uns patrocinadores, né, da sua organização para esse projeto. Esse é um projeto de implantar um escritório de projeto. Se você trabalha na sua organização como gerente de projeto e você quer gerar valor, independente do VMO, vamos lá, eu não preciso esperar um VMO para gerar valor para a minha organização. Né? O VMO, ele é um catalisador para que eu consiga gerar valor melhor nas organizações. Mas aquele tal negócio, os projetos individualmente podem estar focados nisso, sem ter ninguém apoiando. Não é possível. Então, se você está nessa situação que você não tem o VMO e você quer gerar valor, quando começar um projeto, não comece definindo escopo, prazo, custo, qualidade. Comece perguntando por quê e para quê. Né? Qual a razão, o que levou a organização em relação ao negócio a precisar daquele projeto? E que resultados para o negócio esse projeto vai entregar? Quais são os objetivos? Né? Lembrando o conceito do SMART, né? Específico, mensurável, alcançável, realista e delimitado no tempo. Então, fixar objetivos para o negócio bem claros, e para isso é sempre bom você entender do negócio da sua organização, não ficar dentro daquela ideia somente de escopo, prazo, custo, ou seja, na gestão técnica do projeto, e focar para que o seu projeto realmente gere os resultados que você está prometendo. Tá? Que maravilha, Magno, maravilha. Um prazer ter você com a gente aqui, né, nessa edição sobre gestão de projetos. E assim, para a gente poder fazer o nosso fechamento, eu queria deixar aberto aqui para você poder fazer as suas considerações finais, despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente, e também das pessoas que vão assistir a gravação, porque isso vai ficar disponibilizado para a turma aí de forma constante. Bem, primeiro eu queria agradecer, Wagner, aí o seu convite, né? É claro que a gente começa a se empolgar, a falar, eu perguntei para o Wagner, né? Vem cá, quanto tempo? Me dá o tempo e deixa eu falar, porque professor é assim mesmo, né? A gente acaba se empolgando, então às vezes tem que cortar, né? Então aqui eu estava às vezes aqui me policiando para parar a resposta, porque senão ia ficar só naquela pergunta o tempo todo. Então, agradecer ao Wagner aí pela gentileza do convite. Nós já tínhamos nos encontrado antes, né, nessa Minas Gerais aí, imensa aí. Uberlândia. Uberlândia, isso. Então, foi um prazer esse seu convite. E dizer para vocês que estão aí assistindo, né, que a gestão de projeto é uma coisa maravilhosa. Eu estou há 30 anos aí trabalhando com gestão de projetos e vejo a evolução da gestão de projetos, como ela tem acontecido, como já teve um reconhecimento maior, caiu, ou seja, é cíclico isso. Mas o importante é que é uma atividade sensacional. É uma atividade assim apaixonante, porque tem uma coisa muito interessante que tem a ver com a definição de projeto. O projeto é único. Por definição, ele é único. Então,
Gente, não tem mesmice na nossa vida. Tem um lado desafiador, né? De não ter a mesmice, mas eu tenho um lado bom de você estar sempre com esses desafios que levam você a estar sempre vendo coisas novas. Tá? Muito obrigado aí, obrigado a todos aí que participaram pelas perguntas aí. Tá? Para quem precisar conversar mais, o meu e-mail, né, é magno@bioware.com.br. Se o Wagner puder colocar aí, Deixa eu anotar aqui, já coloco para eles no chat, ó. bota no chat aí, se alguém quiser Magno, entrar em contato, arroba, bioware.com.br. Maravilha. E aí, quiser fazer alguma pergunta adicional, Já estou no ter algum chat. material, né? Estou à vontade aí para atender vocês, tá bom? Maravilha, Magno, gratidão por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje, compartilhando, abrindo a semana com esse conhecimento maravilhoso. E deixo aberto para você também, futuramente, posteriormente a nosso encontro de hoje, estar trazendo novos conteúdos aí para essa turma maravilhosa, tá? Ok? Obrigado, cara. Valeu. Maravilha, Magno. Então Um tá tudo, abraço. gente. Sucesso!